começando mais um podcast Em Casa. Eu sou o Cássio Rossini e hoje eu tô sem o fiel escudeiro do meu lado, o Rodrigão, mas tá o Matheus aqui do outro lado da mesa, Mas a né? gente é bem parecido, então acho que a audiência não vai sentir tanta diferença, né? E nem senti falta do Rodrigo, né? Eu não sou tão empolgado assim quanto ele, mas eu prometo dar o meu melhor aqui hoje. E hoje, Matheus, a gente vai falar de um assunto que a gente gosta muito. Interessantíssimo, né? E é o que o mais público gosta, né? Porque é os que mais dá comentário, o que mais o povo gosta de saber, né? E quando a gente falar o nome deles aqui, já vai ser até bem sugestivo qual que é o lance deles, né? Exatamente. Hoje a gente vai ver aqui como viabilizar projetos imobiliários, né? Como beber água limpa no mercado. Como né? entrar na parte mais rentável das incorporações, né? Que todo Exatamente. mundo quer. Como fazer isso. Né? Como chegar antes de todo mundo e como lidar com o dinheiro do investidor, né? Exatamente. E para você aí que não quer, que tá começando no mercado da incorporação, mas não quer viabilizar um prédio sozinho ou uma casa sozinha, Ou nem faz ideia de como fazer isso, como começar, né? Eles são a pessoa para ajudar vocês hoje nisso, né? Estamos aí com Marcelo e Mariana Menezes da Capital Concreto. Sejam muito bem-vindos. Olá, obrigada. Prazer estar aqui. Prazer estar aqui com vocês. Pessoal, para a gente já ir direto ao ponto, né? O que faz a Capital Concreto? Porque eu li lá no Instagram assim, tá? Incorporadora para investidores. Eu já fiquei, peraí, como assim? Você já começa a imaginar, né? Capital, concreto, né? Você já, usa o dinheiro para construir alguma coisa, né? Eu acho que você tem um equívoco aí, Cassião. Nós não somos uma incorporadora, nós não somos uma incorporadora para investidores. Nós somos a incorporadora do investidor. Do investidor. É isso aí. Mas como que funciona isso? Explique isso mais, vai. Né? Nós somos uma incorporadora voltada para atender o público investidor. Né? Então, existe uma carência no mercado e nós entramos justamente nessa lacuna que tem aí. Né? Acho que todo homem já sonhou em um dia comprar um terreno, construir 2 sobrados e vender. Quem nunca, né? Não é? Então, isso aí, eu sou homem, compartilho disso, a Mari é menina também, mas também tem umas meninas que se aventuram também em construir. Né? Cada vez mais. Né? É verdade. E acaba perdendo a mão no trabalho principal dele, né? Às vezes é um advogado, às vezes é um médico, um dentista, um profissional liberal, e começa a olhar operações imobiliárias, né? Começa a se dedicar na construção, e sem expertise, isso toma muito tempo, e se depara com uma série de dificuldades, e a Capital Concreto veio justamente para suprir essa demanda. Né? Então, investidores hoje entram com a gente numa incorporação. Então, eles participam de tudo que é uma incorporação de um prédio, né, que é o que dá dinheiro de verdade. Uma casa, quando se compra um terreno e faz 2 sobrados, não costuma dar dinheiro, costuma dar muito trabalho. E para isso ser... para a incorporação funcionar, para a construção dar dinheiro, tem que ser um prédio. Né? Então, a gente se une com os investidores e constrói um prédio. Legal. Isso é muito verdade, né? Porque quando começa a sobrar um dinheirinho no bolso do cara, a primeira coisa que ele começa a fazer é olha aquele terreninho ali, olha aquele terreninho ali. Olha. E, Matheus, eu acho que quando começa justamente a olhar um terreno assim, a pessoa olha isso perto da casa dela, perto de alguém da família, né? E nem sempre aquele lugar é o melhor lugar para uma incorporação. Ou aquele lugar é o mais lucrativo. Ela acha que é o melhor porque é o que ela conhece. Exatamente. Então aqui no meu bairro todo mundo adora essa rua. Realmente, essa rua é maravilhosa. Só que ela é o melhor. Eu acho que é uma forma de deixar mais claro, até acho que é sair do amadorismo e tornar, né, outras pessoas físicas, incorporadores de uma forma profissional. Não, muito legal. Se eu contar um detalhezinho, assim, a essência disso, pode ser que a gente mate esse podcast logo no começo, mas eu acho que pode ser a base da nossa conversa. Né? Boa. O cimento, a areia, o material de construção, ele custa a mesma coisa, seja onde você for construir, concorda? Concordo. Só que para você construir no lugar certo, o terreno custa muito caro. Né? Nós compramos, o último terreno que nós compramos agora tem 500 e poucos metros, pagamos 6 milhões de reais. Se eu for fazer 2 sobrados, né, 5 milhões de reais, 2 sobrados já seria 2 milhões e meio só de terreno. Aí eu vou fazer a casa. Por quanto vai vender essa casa de rua? Não vai vender. Não vai vender. Você entendeu? Então, assim, aí a pessoa vai lá, escolhe um terreno mais barato, e coloca o cimento, a areia, o bloco que faz no lugar mais valorizado, naquele bairro desvalorizado, e por isso não tem retorno, não dá lucro.
né? Porque ele planta o cimento no lugar errado. Então, assim, só que aquele terreno bem localizado, não dá para fazer 2 casas, porque justamente já parte de 2,5 milhões cada sobrado, né? Então, assim, tem que ser um prédio ali. E as pessoas dificilmente vai conseguir fazer um prédio, porque exige muito investimento. Então, ele se junta junto com a capital e nós juntos fazemos o prédio. Não, faz total sentido. Porque para você fazer um prédio, você precisa de muito capital e muito concreto. Muito capital, E quando você vai para um grande centro, realmente, você tem um custo de terreno muito mais elevado, né? Por quê? Porque as pessoas querem estar ali. Sim, Então, lei de oferta e demanda básica. Então, quanto mais você conseguir aproveitar o terreno para ter mais moradias, mais você vai conseguir diluir aquele custo de terreno entre todas as unidades, né? Exatamente. Então, assim, a gente compra casas antigas. De São Paulo não tem mais terreno. Nós também construímos em outros estados, mas em São Paulo, em particular, não tem mais terreno. Ou seja, a gente compra 2 casas. Não daria para comprar 2 casas para fazer 2 casas de novo. Você né? destrói as casas, destrói né? as casas para fazer o prédio. Então, assim, a pessoa ia comprar o terreno. Ia comprar aquela área, demolir as casas para fazer outra casa melhor. Então, assim, não faz sentido. Aí vai para a periferia, vai para um lugar mais afastado, vai para o interior, e lá o preço do metro quadrado de venda é baixo. E aí não dá retorno. Legal. Para o pessoal que está em casa ainda, tem quem já é do mercado da incorporação, já sabe que quando a gente fala em incorporação, qual que é a diferença para uma construtora, para uma incorporadora. Mas tem muita gente ainda que está iniciando essa jornada, e a gente gosta de falar para esse público que está iniciando a jornada, qual que é a diferença básica? Porque o pessoal fala, legal, vamos construir um prédio, vamos construir uma casa. Pô, vou ter que ficar cuidando da obra, vou ter que fazer uma série de coisas. Isso não é investimento, isso é trabalho. Sim. Né? Então, precisa só entender um pouquinho essa diferença entre construção e incorporação. Brevemente, só para a galera que está escutando ali, qual que é essa diferença? Você vai ou quer que eu vou? Eu falo um, você fala o outro, então. Tá bom. Fala da construção que eu falo da incorporação. Da joia. A construtora é a figura que vai efetivamente realizar o trabalho, a mão de obra. No caso, por exemplo, da Capital Concreto, nós contratamos construtoras, temos no nosso ecossistema construtoras que vão lá e realizam esse trabalho. Então, a construtora é responsável por contratar. Aí tem algumas formas de contratação no mercado, né, por empreita, preço fechado, administração, não isso varia, né? Varia do modelo de negócio de cada uma, mas, né, de forma clara e simples, construtora é quem vai lá, contrata mão de obra e efetivamente constrói. E a incorporadora? E a incorporadora vamos dizer que é o maestro, né? É o dono do projeto. Nós compramos o terreno, nós viabilizamos o projeto, nós fazemos estudos de mercado, nós vamos atrás de funding, né? Nós fazemos toda a estrutura funcionar. E uma das peças para a incorporação funcionar é contratar a construtora, que vai executar o projeto que a gente determinou. Né? Então, a construtora é um prestador de serviço da incorporadora. Exatamente. Esse é o papel da diferença da construtora e incorporadora. Para você que está em casa, o incorporador é o grande maestro. Ele que vai pensar em o que vai ser construído, vai cuidar do marketing do empreendimento, vai atrás de investidores, vai atrás do cliente para vender depois. Né? A construtora simplesmente vai receber um projeto, custa tanto para construir e vai entregar. Né? Você pode ser as duas coisas. Você pode ter seu construtor e seu incorporador. Assim como eu posso também ser imobiliário. Exatamente. Não é? Isso é acúmulo de funções dentro da incorporação. Né? Tem incorporadora que constrói, tem incorporadora que vende. Então, assim, é acúmulo de funções dentro do segmento incorporação. O incorporador é o cara do relacionamento. Né? É o cara que vai fazer o projeto sair do sonho, sair do papel e ir para a realidade. Né? Mas antes da gente entregar todos os códigos aqui, eu queria que vocês voltassem um pouquinho na história de vocês. Como é que vocês caíram no mercado imobiliário? Ou vocês sempre foram do mercado imobiliário? Eu comecei no mercado imobiliário em 2009, pelo convite de um amigo que tinha o sonho de fazer o primeiro prédio dele. E ali começou a minha carreira na incorporação. Eu era diretor financeiro de uma incorporadora. E de lá para cá eu vim estudando mercado. Em 2018 nós fundamos a Capital Concreto. E aí hoje nós temos a nossa incorporadora. E no que você trabalhava antes, lá em 2009, você era diretor de uma incorporadora. Isso. Então, lá você já foi aprendendo todos os nuances de algumas coisas, mas você já entrou para fazer um prédio ou você teve alguma outra aventura na construção? Eu entrei para fazer o prédio. Já direto para fazer o prédio, com os 2 pés no peito. Que loucura! Eu ia falar isso, mas foi uma aventura. Foi uma aventura, literalmente. E a pergunta que não quer calar. Deu certo esse primeiro prédio? Deu errado. Deu errado. Deu errado porque
o banco que financiava a nossa operação, o banco faliu Caraca. na época de acabamento do prédio. E como que vocês fizeram? E aí não fizemos, né? O prédio está lá e agora foi retomado, foi para a massa falida do banco, e acabou com a minha vida, acabou com a vida desse meu amigo, que era dono da incorporadora. E aí eu decidi que eu tinha que fazer uma operação onde nunca mais precisasse de banco. Uhum. Porque eu entendi assim, o banco pegou, os investidores pegaram o dinheiro e colocaram dentro do banco. O banco emprestava o dinheiro para as incorporadoras e para outras empresas. Aí o banco quebrou, os investidores ficaram sem o dinheiro e nós ficamos sem o prédio. Uhum. Né? Então eu falei, poxa, tem que ter um caminho direto, onde que eu não simplesmente a pessoa entre como investidor, mas a pessoa entre na operação junto com a gente. Nós costumamos dizer aqui na capital, eles são co-incorporadores, né? Nós somos incorporadores, eles são co-incorporadores. Eles incorporam junto com a gente. E a gente dá uma parte da margem para eles. Então, assim, acabou a figura do banco nesse meio do caminho. Nós fizemos então, foi por esse problema do banco que você pensou numa solução para não precisar do banco e viabilizar as obras, né? E aí nasceu a tese que eu desenvolvo na Capital Concreto. Tá, a gente já vai contar isso melhor, né? Para quem está em casa curioso e depois saber como que é essas oportunidades, né? E a Mariana, como é que veio para o mercado imobiliário? Eu vim depois também, nunca tinha começado a namorar com o Marcelo quando ele estava começando a Capital. E acompanhava de fora, acompanhava no final de semana. Eu sempre tinha uma carreira na área de marketing, já de muitos anos, mercado corporativo. Nunca tinha pensado em ser empreendedor, em mudar de lado, assim, né, profissionalmente. Até que a Capital começou a operação e tinha uma necessidade justamente na parte de venda, na House. Era isso que eu ia falar. E hoje tem um déficit muito grande, né, de profissionais de marketing nas construtoras que estão pulverizadas ao longo do Brasil e tal. Essa operação de venda, né, ela é muito específica, ela é muito trabalhosa. Sim. Então, realmente, a gente tinha essa necessidade. E aí, conversando, eu falei, eu vou me dedicar a isso agora, né, sair do lugar que eu trabalhava para me dedicar 100% à Capital. Isso foi em 2019. Engraçado que nessa época eu tocava a obra. A Capital estava começando, ainda eu já trabalhava construindo, eu já estava recomeçando a minha vida, né, depois da quebra dessa incorporadora que eu trabalhei. E eu juntei com meu pai e começamos, ele vendeu um carro, pegou o dinheiro que tinha e começamos a fazer 7 sobradinhos na periferia de São Paulo. Então ele sabe do sobradinho. Esse é o sobradinho. Só que eu fiz 7 dentro de um terreno que cabia 2. Aí comecei a alavancagem. E o meu combinado com a Mari era que eu construía, ela que vendia. Então a gente tinha uma verba de marketing enorme, R$6 por dia, para rodar de tráfego. Olha o desafio aí. Então a cada 3, 4 dias chegava um lead para a Mari e a Mari grudava no lead e vendia. Né? E muitas vezes nesse atendimento do lead, ela estava trabalhando nessa multinacional e ela ia no banheiro ou ela aproveitava na hora do almoço para mandar uma mensagem para o cliente, para agendar para o nosso final de semana. E o final de semana, em vez de a gente passear, a gente atendia cliente para tentar vender os sobradinhos. E como que foi esse começo da Capital Concreto? Porque, beleza, você entendeu que não precisava tirar o banco da jogada por um problema que vocês passaram ali, que deve ter doído muito, né? Demais. E como que você montou essa tese? Como foi aquele início? Né? Como que foi? Que tinha que quebrar muitas objeções, né, dos investidores. Você tirando essa figura aqui do banco que teoricamente passa uma certa segurança, né? Isso. No começo, assim, foi os primeiros investidores, lógico, foram famílias, amigos, né? O pessoal mais próximo de mim, assim, que apostou, meu pai. O patrocínio, né? O patrocínio, né? O meu combinado com ele era o resultado que desse, a gente ia rachar meio a meio. E eu era o cara que ia trabalhar e ele ia pôr a grana. E aí, nessa época eu ajudei a descarregar caminhão, bati concreto, sentava bloco, fazia o que fosse preciso para economizar, para sobrar mais margem para mim no final, para meu pai e para meu pai também. E poxa, perdi a linha. Lá no começo, com seu pai. Tá, isso. E aí, quando eu fiz o primeiro, comecei a partir para o segundo já com meu pai, e eu queria escalar, né? E meu pai já queria frear, porque com 60 e poucos anos ele não queria tocar a velocidade que eu queria.
E aí eu fui atrás de amigos, nessa época eu estava estudando Bolsa de Valores, fui atrás de alguns amigos que operavam na Bolsa, e eu entendi que eles eram as pessoas certas que estariam mais próximo dos investidores. Eles são sócios do Banco XP, O inclusive. networking estava ali, né? O networking já começou a florar naquele momento. Uhum. Eu falei, poxa, esses dois meus amigos que podem acessar esses investidores. E aí eles começaram, as primeiras obras, eles trouxeram os investidores. E aí, de repente, chegou a guerra da Rússia. E aí os investidores, ainda mais no mercado de bolsa, né, de valores, os investidores que estão acostumados com esse mercado, eles tiram o pé, esperar a coisa acontecer, ver para onde que está acontecendo, para depois repensar em alguma coisa. Uhum. E nesse momento, a nossa operação da capital começou a fraquejar, porque faltou investidor. E aí eu entendi que tinha um outro formato de buscar esses investidores, né? Uma vez eu estava tomando banho, e eu gritei, Mari, já sei o que a gente vai fazer, já sei que já... o que foi? Eu falei, quando o esmola é demais, o santo desconfia. Ela falou, o que você está falando? Você está doido, né? Eu falei, não, Mari, a gente está dando tanta margem que as pessoas estão desconfiadas do que eu estou fazendo, né? Parece que é um golpe, é pirâmide, qualquer coisa ruim, né? E por isso que não está fechando, porque eu fazia as reuniões, as pessoas gostavam, mas não entravam, não investiam com a gente. E assim, era frequente, assim, 2, 3, 4, esses meus amigos, meus sócios, me indicavam as pessoas, eu ligava para eles, marcava reunião e não convertia, não virava. Eu falei, Mari, quando é esmola demais, você desconfia. Vamos mostrar para eles, eu vou abrir minhas contas. Eu tinha uma planilha em Excel, que assim, nem a Mari conhecia, ninguém conhecia, só eu que mexia naquela planilha. Era que ali era a minha vida, a minha tese financeira da operação, e tinha um ciúme dela. Eu falei, Mari, vou abrir a planilha. Aquela planilha? Eu falei, para todo mundo ver? Eu falei, Como assim? Eu falei, é o jeito, né? É o jeito. Mas o que eu acho legal dessa história, eu acho que o ponto alto da história é aquela coisa de justamente a dor traz uma transformação para o negócio, né? Para as empresas. Tem muitas histórias, né, no mundo do empreendedorismo que a gente vê que são justamente assim. E essa foi uma delas, porque era uma dor muito preocupante naquele momento da capital, os investidores não estarem assinando, não estarem, né, sentindo que era o momento, que era um bom negócio, ou muitos falavam sim, é um bom negócio, mas vou ver, a coisa realmente não caminhava. E aí, quando uma decidiu fazer essa live, também foi, acho que, a pivotagem aí do negócio da capital pro digital, porque a gente trabalhava um modelo muito justamente de networking, alguns dos sócios traziam os investidores e o negócio se sustentou nos primeiros anos dessa forma. E a gente nunca tinha olhado para o digital como uma forma de trazer leads, de trazer demanda e converter dali. A gente tinha um trabalho no digital muito mais de brand, muito mais de... Para fortalecer o relacionamento. Não tinha nem perfil no Instagram, certo? Não tinha. Não tinha. Verdade, não tinha. Eu falo, as coisas aconteceram também de forma tão rápida e tão, às vezes, orgânica, né, na capital, que a linha do tempo, às vezes, fica meio confusa no que foi antes e depois. Mas a gente era da obra, simplesmente. Não tinha Porque... Fazia mais o básico ali para estar ali. Fazer material de venda, sim, do empreendimento para o cliente final, que nessa época era o que eu fazia. Eu atendia o cliente final, o que ia financiar, o que ia morar, e os investidores. Até porque, assim, eu fazia as reuniões com os investidores, mas não era eu a pessoa que ia atrás dos investidores. Né? Esses meus dois sócios fazia a aproximação dos investidores e eu conversava. Eu fazia reunião para explicar do projeto, para explicar da obra, localização. Mas o pós, a condução ali ao fechamento, não era você. Era eu. Mas, assim, a aproximação é ele que trazia. Falava, vai lá, fala com o Cássio que ele tem interesse em investir. Aí eu falava com o Cássio, explicava a operação, e ele falava, ok ou não, entendeu? Mas esses meus sócios que traziam. Então, eu nunca me preocupei em marketing, em que já era natural. A primeira barreira já estava quebrada. Sim. Né? De confiar, de saber. Já tinha indicação, né? Exatamente. Aí, o momento que você abriu a planilha ali para a galera e mostrou números, aí começou a criar uma confiança um pouco maior. Isso. Aí nós fizemos uma campanha. Eu falei, Mari, vamos fazer assim. Liga para o Guilherme do marketing, vamos fazer um tráfego, vamos fazer uma landing page, vamos fazer tal, eu vou fazer uma live e vou fazer 2 dias de live. Na quarta-feira eu vou mostrar a minha tese e na quinta-feira a gente vai apresentar as oportunidades. Aí começamos, eu lembro até hoje que a live começou com 88 pessoas e encerrou com 85 pessoas. E assim, eu mostrei
eu mapeei as 7 perguntas que se faziam frequentemente nas minhas reuniões. Uhum. Eu falei, ó, essas perguntas, a maioria das pessoas que estão aqui na sala, que eu já conheço, inclusive, me fizeram essas perguntas, mas eu não vou responder nada agora. No final da live, se vocês tiverem dúvida, vocês me perguntem que eu respondo. Uhum. Aí eu contei minha história, contei da história da empresa que eu trabalhei, que quebrou, contei da história eu e mim, do meu pai construindo, peguei as fotos da obra, foto de eu comendo marmita no chão junto com os pedreiros, fazendo a história real. É legal. Aí eu abri a planilha e falei, ó, tá vendo aqui? Ó, eu paguei tanto no terreno, paguei tanto nos projetos, estou pagando tanto de comissão para os corretores, ó, a construção vai custar X reais um metro quadrado, eu vou vender por tanto, estou dando essa margem para vocês, eu vou ficar com isso. Aí o pessoal começou a olhar, fizeram umas 4, 5 perguntas, eu respondi. Aí começaram no chat, a Mari e o Guilherme do marketing estavam no chat, fechado no Zoom. Aí o pessoal, eu tenho interesse, eu tenho interesse, eu tenho interesse, eu tenho interesse, eu tenho interesse. Começou. Aí eu falei, pessoal, hoje eu não tenho nada para vocês. Hoje eu só estou aqui para esclarecer como que a gente trabalha. Agora, se vocês tiverem interesse, amanhã, às 8, mesmo horário, às 8 horas, eu vou estar aqui de novo e vou apresentar uma oportunidade que eu tenho e uma outra oportunidade futura que a gente vai desenvolver daqui a pouco. Tá bom. Entramos na live, acho que com 70 e poucos, né, Maria? 80. Aí entramos na live e tal, começou. Eu apresentei o produto, tal, os valores de investimento, as cotas, tal, papá. Quero. E muitos desses investidores já estavam no... Já tinham feito reunião e tudo e mais. não evoluí. Então, muitos estavam no meu atendimento ali, mas parados, E eu sumidos. precisava de 3 milhões, para terminar o prédio que estava em andamento. Só 3 milhões de reais. E qual que era a satisfação que eles davam na época? Assim? Que ia ver. Quer ver? O bom e ver, velho. Vou Na pensar. volta a gente Vou ver, compra. te A aviso, gente vai se eu sei falando. que, né? A gente vai se falando. Né? Vou falar com a minha esposa, vou falar com... Aí, Uhum. aí, beleza. Aí, nessa noite eu vendi 5.700. Eu precisava de 3. Aí, assim, eu vendi, não. Os investidores aportaram, negociaram com a gente de cotas 5.700.000, que proporcionou eu terminar um empreendimento que estava em andamento e já projetar. E já trabalhar o próximo. Já trabalhar, 20%, 30% do outro. E aí eu falei, porra, agora eu entendi. É o caminho, né? Agora eu tenho um caminho, né? Ou seja, a operação agora se destacou, não está mais presa a um profissional, 2 profissionais, que eram meus sócios, e agora eu tenho um modelo de negócio, né? E aí começamos a estourar. Aí nós fizemos, setembro passado, nós fizemos uma live também para 2 empreendimentos, vendemos 20 milhões de reais numa noite de cotas também. Caraca. Aí começou a bombar. Como é que é administrar essa grana toda dessa galera? Então, essa grana que os investidores colocam, a gente usa para a obra. Uhum. Para a obra e para pagar a operação. Né? Então, isso não é lucro para os Uhum. sócios, não paga nossas contas. Então, assim, tem investidor start, que nós chamamos, que eles entram bem no começo da operação, esse cara tem uma margem maior, Uhum. e tem um investidor pré-lançamento, que a gente chama. Uhum. Então, esse cara assina um contrato com a gente, no SCP já, ele dá um sinal pequeno, só para garantir o lugar dele, e quando começa a obra, ele começa a pôr o dinheiro e a obra vai evoluindo. Uhum. Então ele paga No fluxo da obra. não paga tudo de uma vez, né? Não. Sabe por quê? Porque se ele pagar tudo de uma vez, na hora que vender o empreendimento, eu devolver o dinheiro, ele vai precificar do dia que ele pôs ou do dia que ele pegou de volta. Uhum. Então, quanto mais eu fracionar para ele, mais tempo eu demorar para pegar esse dinheiro, a TIR dele, o retorno dele melhora. Uhum. E você não precisa do dinheiro todo Eu não antes, preciso de dinheiro, eu preciso de dinheiro para comprar material, não estou comprando material, não preciso do dinheiro. Uhum. Eu não quero dinheiro. Deixa eu explicar do dinheiro. Eu só tenho um compromisso que quando eu chamar capital, ele vai ter que ter. Senão ele vai perder o sinal que ele pagou. Uhum. Certo? Então, assim, eu prefiro que o dinheiro fique no bolso dele. Tem gente que me fala assim, se pagar à vista tem desconto. Eu falo, não tem desconto. Não precisa pagar à vista. Aplica o dinheiro. No dia que eu chamar, um mês antes eu vou te avisar. Mês que vem tem que começar a aportar, vai começar a obra. Aí o cara começa a pôr. E qual que é as diferenças básicas entre o Start e esse cara do pré-lançamento? O Start é o cara que toma mais risco, é um cara que entra bem no começo da compra do terreno. Então, assim, ele vai me ajudar a pagar projeto, vai me ajudar a pagar todos os trâmites, outorga onerosa, lançamento, verba de marketing. De giro ali. Né? Exatamente. Então, eu dou mais margem para ele. Ele tem exposição financeira maior em termos de tempo e a melhor margem, justamente por conta. Então, por exemplo, uma cota que vai vender para o público a 16 mil reais, eu vendo para ele a 8. Né? Então, ele dobra o capital comigo em 25, 30 meses.
Peraí. Como é que é? Como é que é? Como é que é? Vamos mais no detalhe aqui, né? Porque a galera que está escutando ali são investidores também, são pessoas do mercado. Esse cara ele vai entrar, como que funciona essa questão de vocês? Como que funciona as cotas? Qual que é o mínimo? Essas cotas aí, Cassião, elas desaparecem em questões de minutos, quando a gente abre. Nós temos grupos no WhatsApp, nós temos hoje 3.000 e poucas pessoas com interesse em investimento em imóvel. Uhum. Então, a última vez que eu precisei fazer uma chamada lá, eu precisava de 1,5 milhão, eu vendi em 2 minutos. Caraca. As cotas. Então, são 3.000 pessoas que ficam em grupos fechados, só eu que falo naqueles grupos, não tem bate-papo, não tem nada, são grupos só o administrador que fala. E lá eu sou pontual. Quando tem um podcast, assim, que é importante para eles verem, eu vou lá e posto lá para eles assistirem. Quando tem uma notícia de mercado, eu vou lá e coloco uma notícia de mercado. Uhum. Quando tem um lançamento, uma oportunidade, eu vou lá e coloco o lançamento. Legal. E aí sim, eles ficam lá no grupo quietinho, lá, na hora certa eu pontuo eles. E aí essas cotas de start que a gente chama, os investidores que já estão dentro, às vezes já estão na fila de espera para os próximos. Só fazer um parênteses aqui, eu acho importante também a gente falar que, justamente, a gente trabalha nesses grupos porque a gente trabalha as melhores cotas, que são as cotas start, a gente trabalha preferencialmente com a nossa base. Uhum. Então, muitos dos clientes que optam por elas, né, que escolhem, são clientes que já têm algum outro empreendimento nosso, que já tem um relacionamento com a capital. Então, que já entende o negócio, né? Já entende, e a gente também gosta de priorizá-los, né? Nós somos muito leais aos nossos investidores. Digamos que eu sou investidor, que eu nunca fiz nada com vocês, estou conhecendo vocês agora. E explica aí para mim agora quanto vocês pegam da minha parte logo no começo, ao longo da obra. Por exemplo, como que funciona isso? Vamos usar o exemplo do The Loft, que foi o lançamento que a gente fez o ano passado. Uhum. Né, a gente fez uma live de lançamento desses projetos, né, tinham já alguns grupos sendo aquecidos, né, um formato de lançamento, até a apresentação do produto. Nessa live, efetivamente, o Marcelo apresentou o produto, a gente teve alguns parceiros que, né, reforçaram dados aí de pesquisa de mercado, de região, de valores futuros do produto, e nessa a gente tinha as cotas pré-lançamento à venda. Uhum. Nesse formato desse produto, a gente fez um sinal de R$5.000 de compra como essa aí foi 10%. Foi 10%. Foi 10% de sinal. Os 90% ele vai pagar, né? Quando começar a obra, que ainda não começou. Eles estão lá opcionados com a gente, estão lá com o contrato de SCP, pagaram os 10%, e agora, quando começar a obra, a gente vai falar, começa a pagar os 90% agora em 8 parcelas, porque nossas obras costumam ser de 12, 14 meses. Uhum. Então, ele vai pagar em 8 parcelas. Tá. Durante o de 5 foi, a gente teve um outro projeto que foi com 5. O Stay. Que é um projeto que vai começar a obra já. Legal. E no final de tudo isso, ele tem a possibilidade de ficar com a unidade, ele vende a unidade? Como é que funciona essa relação? Ele compra um percentual do empreendimento, né? Uhum. Ele não compra, ele entra na operação junto com a gente. Nós não podemos vender antes do registro de corporação. Então, são co-incorporadores. Eles são co-incorporadores, certo? Então, lá ele vai comprar um percentual de um empreendimento que a gente pode falar assim, esse percentual equivale a uma unidade. Uhum. Então, ele pode decidir vender, ele pode decidir desfazer dessa cota no momento do lançamento. Uhum. Né? Então, vamos lançar para o público e aí ele decide e já sai da operação naquele momento, a gente vende a unidade e repassa o dinheiro para ele. Tá. E esse investidor, esse aqui entra no começo, né? O cara compra... No começo ou no pré-venda também. Ele compra o percentual da obra, né? Através de uma cota que vai viabilizar o prédio, né? Existe um mínimo para essa cota ou depende de prédio para prédio? Depende de operação por operação. Tem um valor médio, você pode falar ou não? Dos The Loft foi 290 mil. 290. Então ele daria 10% ali de entrada e o resto vai parcelar. E aí, beleza, esse cara fica na obra, então vai aportando conforme a obra vai avançando. Estou falando que eu entendi para o público tentar compreender. Então, beleza, combinei essa cota de 290 mil, né? Então vou pagando as etapas de obra, o prédio ficou pronto. Aí vai ter uma oportunidade de pré-lançamento, que é quando o prédio está ficando pronto. Seria isso? A gente lança antes de começar a obra. Antes de começar a obra. Nós temos o lançamento do investidor, nós temos o lançamento do público. Ah, tá. Mas certo? O stand de venda, eu lembro que você falou do start e depois tem um investidor pré-lançamento. O start, o pré-lançamento, depois é o lançamento para o público final. Que momento que esse outro cara entra?
Porque assim, a gente tem um start que o cara entrou lá no começo, Aham. tá para comprar o terreno ainda, Lá vai. no começo, Cassião, entre os starts e os pré-lançamentos já. Ah, já entre os dois. Só que é de fluxo financeiro diferente. O start ele paga em 3 vezes a cota e o pré-lançamento ele paga só 10% e começa a pagar só quando começa a obra. Ah, entendi. O start é para tirar um negócio do zero mesmo. Isso, né? é Exato. aquele Nós empurrão vendemos É inicial. por pouquíssimas isso que cotas. vocês oferecem só para a base de vocês, né? É. Normalmente para quem já é Pra quem já cliente. tá. Isso. E Entendi. quando sobra, a gente oferece para quem quiser comprar, Legal. quem quiser investir. Né? E imagina assim, qual que é o padrão do mercado? O investidor, quando quer comprar quer investir num imóvel, ele vai aonde? Vai lá no lançamento, no stand de venda, Exatamente. né? Ele compra Ele o quer a apartamento. primeira tabela. A primeira tabela. Tabela zero. Tabela zero, né? E aí a expectativa dele, o que é? É comprar ali por X e quando estiver pronto, ele Vender vende. por Y. Né? Ele compra por 10, na expectativa de vender por 13 depois de pronto. 20, 30%. Uhum. Pensa assim, o nosso investidor, ali no lançamento, ele já está vendendo, não está comprando mais. Exatamente. Tá saindo, Né? da Tá operação. saindo operação. Então ele está vendendo para os investidores mal atrasados na nossa cabeça, entendeu? Entendi. Então, porque o dinheiro está na incorporação. O dinheiro se faz na incorporação. Sim. E esses investidores aí, eles participam com a gente na incorporação. Isso é ganhar dinheiro de verdade no mercado imobiliário. E aí o cara ele tem a opção, o cara que entrou no start, ele tem a opção de sair em qualquer desses momentos da operação? Tanto o start quanto o pré-venda, ele pode sair no lançamento Todos os tipos ou de a qualquer momento que ele todos quiser. os tipos de cotas eles têm essa opção de ficar com o imóvel e rentabilizar depois até se Tem quiser? também. Tem também. Sim. A gente tem na nossa base hoje vários perfis de investidor. A gente tem justamente esse que no lançamento ele já quer sair, Uhum. realizar o lucro e entrar num outro que está começando, pegar uma outra cota start, por exemplo. Uhum. A gente tem o que eu brinco, falo, os que não têm pressa, os que querem segurar o preço. E eles falam assim, quando vem proposta, né, e eu passo proposta, quando né, eu estava mais perto dessa operação em si, tem proposta. Ah, Mari, deixa, por esse valor não vendo não. Uhum. Passa para outro, porque ele realmente está confortável e ele sabe o timing dele de segurar. Então ele fala, não, por menos de 14 não vendo. Uhum. Sim. Vocês são bons de matemática, não são? Somos. Então tá bom. Então eu posso fazer uma provocação? Pode? Com certeza. Vamos lá. O cara entrou no pré-lançamento, né? Ele pagou 90%, ele pagou 10%, vai pagar 90% durante a obra, certo? Uhum. Depois que ele pagou, a gente vai lançar para o público, certo? Uhum. O exemplo assim, vamos falar, a gente vai lançar a 16 mil e nós lançamos para o pré-lançamento a 11, para o investidor, para ele ter a Sim. margem dele. Uhum. Nós vamos lançar 16 mil porque 16 mil é o preço de mercado, certo? Nós somos apoiados por pesquisa de mercado, a gente contrata uma empresa para fazer pesquisa de mercado, tudo. A gente sabe ali, a gente já analisou as concorrências, tudo, e sabemos que ali o mercado está vendendo a 16, precificando a 16. A gente vai lançar 16. Aquele cara que pagou 11 e só deu 10%, se ele vender a 14 à vista, a chance de vender é grande, não é? Sim. Só que ele só pôs 10%, Uhum. sacou? Entendi. Então ele pôs 29, né? Ele aumenta dos a rentabilidade 290. dele lá em cima. É, você entendeu? A tiro do cara dispara para 10% ao mês. Porque a exposição dele foi baixa, Quanto antes ele sai, né? menos Só que ele teve. ou seja, ele só vai pôr o dinheiro quando começar a obra que é depois do lançamento. Então, se ele tiver uma oferta boa no lançamento, achar uma venda à vista, né? Porque o mercado está 16, que vai, vamos supor que dá dando 800 mil. Se ele colocar 14, 800 mil, você cai para 700. Uhum. E fala, pô, se eu pagar à vista, de 800 faço por 700. Tum. É tipo Só que ele só pôs assim, 29. Você comprou um negócio e antes mesmo de você começar a pagar ele direito, você já vendeu ele com muito lucro. Você pode, né? Ou você Pode. pode segurar. Você pode Ou segurar. segurar, e é a estratégia de cada um. Uhum. Então, assim, aí volta o meu papel. Eu não sou um lançador, eu sou um financeiro. Né? Minha operação, eu uso a incorporação, a construção, para movimentar minha tese financeira. Uhum. A Capital Concreto é uma empresa de incorporação mais voltada para o investidor. Uhum. Certo? Então eu tenho que entender de finanças, tenho que entender de investimento. Tem que saber Eu fazer tenho que conta. entender de retorno, dinheiro no tempo, yield, Não é tier. uma viabilizadora de projetos. Né? Exato. A incorporação, ela movimenta, é o combustível para a engrenagem. Então, assim, essa é a minha tese. Então, lá eu faço o cara pôr pouco dinheiro e fazer uma alta rentabilidade. Aí
nosso retorno dispara. E, por outro lado, se ele for um investidor de patrimônio, ele comprou, por exemplo, a gente tem casos de ter comprado lá um start e essa pessoa falar, não, eu vou ficar para alugar. Uhum. Então, ele sai também, né? E aí, juntando mais um fator, aí, uma pimenta nessa conta, que é o short stay. Uhum. Então, esse cara que comprou uma unidade, né? Era lá uma fração, em torno de 40% do preço, 40% menor do que o preço de mercado. Segurou todo esse período e vai colocar esse apartamento para locação no short stay, ele vai na locação normal, um bom negócio já é em torno de 0,4, né? De meio a 0,6. O yield on cost dele maravilhoso, vai lá em cima, né? O yield dele muda totalmente. Ele vai Exato. chegar em 2, em alguns casos a 3%. E não deixa de ganhar a valorização do imóvel. Fora a valorização. do imóvel. Né? Assim, um short stay bem escolhido dá 1% ao mês. Uhum. Tem que dar, né? Então, só se o cara pagou metade do preço, esse 1% se torna 2%. Então, assim, porra. O lucro tá na compra, né, meus tá amigos? na compra. Então, assim, um abraço pro meu amigo, meu irmão João Gondim aí. Tubarão, o lucro tá na compra. E, então, assim, aí a gente para de olhar para o apartamento e começa a olhar para a operação financeira. Uhum. Por isso que eu vendo para os Estados Unidos, eu vendo para a Holanda, eu vendo para Portugal, eu vendo para o Uruguai, para o Chile, para todos os estados, e a pessoa nem sabe onde que é o prédio. Uhum. Eu apresento aqui e falo, vou fazer um apartamento na Consolação, rua tal, endereço tal. Beleza, mas o cara tá lá na Holanda. Porque o cara sabe fazer a conta, Uhum. né? Esses caras, eles se preocupam muito com o produto que vocês estão criando ou eles estão nem aí? Eles só querem ver a conta mesmo e vambora? O produto. Quer falar, mano? Não, só eu vou falar aqui, né? Assim, o produto que a gente faz, no começo a gente tinha o nosso viés, a gente fazia o produto que a gente achava que era interessante para aquele local. Hoje é tudo validado por uma pesquisa de mercado. Uhum. Então a gente escolhe um terreno e fala assim, pô, esse terreno aqui eu acho que é porta do metrô, tem que ser um compacto, assim assado, 25 metros. Uhum. Pego isso aqui, mando uma pesquisa de mercado, daqui a 45 dias eu me volto e falo assim, ó, é isso mesmo, mas a metragem está grande, tem que pôr piscina, tem que pôr churrasqueira, tem que fazer isso. Não Aí tem, a gente faz. então, um produto específico, perfil de produto Não, eu ia específico falar que justamente vocês isso, têm? eu Tem assim, um produto que é específico que a gente faz. O que vende. Então a gente faz a pesquisa de mercado. Como por exemplo, assim, o que eles olham muito, que tem muita pergunta sempre, é localização e ponto, né? E consequente à localização, os pontos que geram demanda. Uhum. Né? Então, uma universidade, um hospital, metrô. um Eles estádio estão onde mais tem preocupados show. com o terreno, então, né? Não é nem com o produto Não, imobiliário o em si, produto né? não é o foco principal, não. Tanto que a gente não prioriza grandes áreas de lazer, por entender que justamente esse período, né, a gente tem um exemplo, um empreendimento em frente ao Allianz Parque, que no mês que teve show de Taylor Swift, aqui do lado, aliás, na verdade. O mês que teve Paul McCartney e Taylor Swift, o estúdio trouxe uma lucratividade de R$12 mil para o proprietário. A gente cansou de ouvir histórias assim, né? Alguém que estava lá nesses apartamentos nesse período estava preocupado com a piscina? Não. Com a academia? A academia pode até ser que um ou outro, mas um salão de festas, então, esquece. Nossos produtos não tem nada que onere o custo de condomínio. Nós fazemos produtos para investidor. Se o condomínio for alto, o cara tem que tirar do valor do aluguel para compensar. Então, nossos condomínios são bem enxutos, com tecnologia, com baixo custo, para que o investidor performe cada vez mais e não sofra pagando o condomínio. Né? O IPTU não tem o que fazer. Né? Então, a única coisa que a gente consegue manipular é o condomínio e a alocação. Então, a gente faz um produto muito inteligente, com pouco custo, né? Com tudo que puder de tecnologia, para que o investidor consiga apurar uma alocação maior. Qual que é o produto que vocês estão mais fazendo hoje? Compactos? São que mais estão dando retorno? Compactos. Mas tem alguns outros perfis que vocês também incorporam ou está bem voltado? Nós estamos fazendo casas de alto padrão, altíssimo padrão também, em algumas localizações, tipo Angra dos Reis, em alguns condomínios de Alphaville. Estamos vendo Fazenda Boa Vista, Fazenda da Grama, Terras 2, mas aí são casas de 15 milhões para cima. Que já é um outro outra processo. Operação. Ilhabela, nós temos a operação em Ilhabela, com barco, casa compartilhada, casa multipropriedade com barco multipropriedade acoplado.
O pessoal gosta disso aí, né? A gente já trouxe isso aqui. É. O pessoal da Gemini, né? Que vocês estão, eles pessoal também da estão Gemini tá com a fazendo gente. isso. Sim, sim, estão com a gente nesse. E nós temos a Iniciativa. Prime Share também, agora estamos mudando de nome. Estamos fazendo uma outra empresa agora que vai chamar Property Share e vai fazer parte do nosso grupo de empresas que vai cuidar dessa parte, desse braço de multipropriedade de embarcações. Embarcações, helicópteros, carros super esportivos. Então, a gente quer vender experiência. A pessoa vai pegar uma casa, né, de 10, 15 milhões, onde vai ter um barco, né, por exemplo, em Angra dos Reis, nós estamos vendo terreno no condomínio Porto Belo. Todas as casas, lá tem aeroporto dentro do condomínio, todos os lotes têm vaga molhada, ou seja, é fundo para o mar, dá para encostar o barco. Então, a ideia é que a pessoa consiga chegar lá de avião, de helicóptero ou de carro, e tenha lá o barco dela na casa. Outro nível isso aí, né, Matheus? Isso aí é meu sonho de consumo. A gente vai ter que incorporar para chegar nesse nível, né? A casa, Não, mas a a casa não é nossa, não. A casa é dos investidores. A casa de veraneio está cada vez mais perto. Está cada vez mais perto. Mas os incorporadores estão mais perto que a gente, né? Desse negócio. Não, mas isso aí, Cassião, é muito inteligente. Porque, assim, imagina, uma casa de 15 milhões de reais, mais um barco de 5 milhões, né? Mas, porra, infelizmente a gente trabalha pra caramba, não dá pra usufruir tanto, né? Aí você pega e compartilha com 4, né? Divide as despesas com 4. E isso acaba proporcionando muito mais conforto. Por exemplo, o dia que a pessoa vai usar, tem um chefe de cozinha lá. Sim. Né? O barco vai estar funcionando, o marinheiro vai estar lá. Só que o marinheiro custa o salário, né? Tem todo o custo que é rateado também. E as pessoas acabam, naquele momento que você está usando, é só sua. A casa é só sua. Você chega lá, está seu porta-retrato da sua família, está seu roupão, está seu chinelo, está tudo lá. Você vai embora, tudo vai recolhido e colocado do próximo que está entrando. Então, assim, naquele momento, a casa é só sua. Né? E os custos são compartilhados. Eu acho que para a segunda moradia é o que mais faz sentido. Muito sentido. Porque não tem... Muito cara, inteligente. Muitas pessoas não conseguem nem conquistar a própria casa, a primeira, né? Então, imagina a segunda. Né? A pessoa, às vezes, vai conquistar lá com seus 40, 50, 60 anos e aí não dá tempo de usufruir, né? Exato. Você antecipa isso para as pessoas. E mesmo quando você né? tem a grana. Né? Não vale a pena. Não é melhor vale você a ter pena. 5 casas espalhadas no país. A média de um barco Exato. a média de utilização de um barco é de 4 vezes por ano. Porra. E o custo fixo. Exato. E é isso, né? O cara Cássio? paga a marina. Você paga uma cota de barco, coloca o restante, investe num estúdio desse que te traz renda. Então você está Exato. né, tendo colocando uma utilização muito mais inteligente para o dinheiro. Você pode até ter o dinheiro para comprar a casa, o barco, mas por que imobilizar esse recurso e não colocar ele para trabalhar para você? Exatamente. Então, tudo que faz parte dessa atmosfera de investidor, a gente está acoplando junto em braços da capital. Muito legal. Isso que eu vejo até como uma forma de você estimular a economia local, né? Aquela casa que muitas vezes fica parada ali por meses, você tendo aquela movimentação, né? Você tem uma gira, você precisa depreciação. do serviço. E a gente ali. vê, vê que esse formato não está se estendendo somente ao alto padrão, alto luxo. Sim. A gente está vendo casas de 500 mil, 600 mil no litoral sendo feito nesse formato já. Sim. Porque todo mundo entendeu que não faz sentido você aportar muita grana para usar pouco tempo. Pô, já tem uns amigos ali se juntando, fazendo uma vaquinha, né? Comprando a casa na praia. Cara, eu acho Melhor do que faz ter a sentido. casa na praia, ter o amigo que tem. Não, Exato. Eu sempre brinquei que é melhor do que ter o barco é ter um amigo que ter o barco. Exatamente. Com certeza. Um helicóptero e assim. Né? Eu acho que também faz muito sentido hoje. Né? Eu lembro, meus pais, quando eu era criança, adolescente, tinham o apartamento na praia. Né? E muitos anos, aquele apartamento, né, a gente usou bastante aquele imóvel até o momento que começa, né? Tem muito compromisso, tem não sei o quê, um não quer mais ir, o outro tal. Então, eu acho que esse formato hoje reflete muito o estilo de vida atual. Justamente isso, vamos falar, você tem, Cássio, quantas férias você tira no ano? A cada 2 anos. Então, uma a cada 2, meia a cada 2. Eu entendo super. Mas vamos falar uma pessoa um pouco... Normal, uma vez por ano. 2 vezes por ano. 2 vezes por ano. Você vai ter a condição, justamente, uma dessas férias, você quer fazer uma viagem internacional, você quer levar as crianças para Disney e tal. Você já não, se você tivesse aquela casa, ela ia ficar parada de qualquer jeito. Exatamente. E na outra, você sim utiliza, ou um final de semana, você tem...
eu gosto muito de pensar justamente nesse modelo de um uso mais inteligente, mais sustentável. Né, Você utilizar melhor os recursos que você tem à Exato. disposição Acho que ali, né? na época dos nossos pais, eles entendiam que precisava ter para viver. Uhum. Hoje a gente entende que dá para viver sem ter, Uhum. não é? Então, assim, poxa, é um pecado você deixar aquela casa de veraneio fechada. Né? Hoje ainda tem o Airbnb que você consegue ainda administrar isso e fazer, né, uma grana em cima disso. Não, isso era clássico, né? Mas- Ficava meses sem ir no apartamento. Chegava, Aí você você falava, tava com meu pai obrigação trocando de- alguma coisa. Eu acho que até o Não, Shark arrumando, Day não trouxe sei o um quê. pouco disso, né? Dessas Sim. experiências. Você ter vários lugares ali, opções para você poder. Se você compra uma casa de aproveitar, veraneio, né? você fica escravo dela. Exato. Porque isso custa tão caro. E você né? fica naquela, Fala, porra, eu não vou vou ter usar. que Tem ir nela, que ir. porque senão eu preciso reduzir meu preço médio. Exatamente. Queria ir? Não queria, mas... Então, poxa, Então. Eu acho que faz todo sentido. E também vocês estão viabilizando o projeto através da Capital, do Grupo Capital, para poder viabilizar essas obras com investidores também. exato. Isso, exato. Então vai começar a ter uma diversificação um pouco maior para a galera Sim. que quer ir para o prédio ou quer ir Para o multipropriedade. para o multipropriedade, que gosta de outras teses, né? É. O que eu acho mais legal do mercado imobiliário é que, assim, é uma tese financeira, obviamente, só que você também tem uma coisa tangível. Uhum. Quando você vai para um papel, ali, vou investir no Tesouro Direto. Beleza, botei o dinheiro. Eu não sei com o que está sendo feito com aquele dinheiro. O máximo é o que você vê no jornal, né? O máximo Ó, os é. caras estão fazendo com Olha o lá, dinheiro aí. aí fica assim, pô, tô É melhor pondo no nem bolso. saber, né? É melhor nem saber. É assim, é melhor você nem ficar sabendo. É melhor né? nem ficar Você sabendo. senão você tira. Mas aí, se você põe lá, beleza, eu sou um cara que entrou na Capital no Start. Uhum. Botei lá 200 mil, por exemplo, em 3 vezes. Eu sei que foi comprado aquele terreno. Eu passo na frente do terreno, eu vejo o terreno todo dia. É, tá na nossa placa lá. Aí, beleza. Fui o outro investidor que entrou lá no pré-lançamento, vai para a obra. Eu botei a grana, o prédio está andando, ele não vai ficar te reclamando. Ele não vai entrar em contato com você e falou, e aí? Né? O cara tá vendo. A gente né? tem um empreendimento na Vila Mariana, agora o UP, que está em fase de entrega, e um dos investidores, acho que ele foi pré-lançamento, ele não foi start, mas ele é vizinho da obra. Então ele viu tudo acontecendo. E ele comprou justamente por isso. Ele falou, não, eu moro aqui do lado, todo dia eu passo em frente e eu quero. Mas é tangível, porque além É. de uma tese financeira, é Você algo tem que as pessoas entendem. Tá Diferente enraizado de uma na série de outras cultura coisas. A gente brasileira, fala, né? vamos falar de LCI, LCA, Tesouro Direto, vamos para as ações. Beleza, você não consegue, por exemplo, investir numa ação. Beleza. Você consegue ver alguns indicadores, mas você não consegue ver as coisas andando. Você não consegue lá dentro da empresa ver que se eles realmente investiram no crescimento, igual eles falaram, que eles reportaram. Vamos investir ele numa... pode passar na rua e ver o prédio subindo. Não dá, não dá. É que isso está enraizado no sangue do brasileiro. O Mas construir esse a casa cara aí, própria. esse cara aí, eu tenho certeza que ele comprou só porque era do lado da casa dele. Que ele, não, meu bairro é bom, eu vou comprar aqui, ó. Também, eu acho que muito. E a gente tem, né, com essa diversificação até de localidades, né? A capital não está mais só em São Paulo, a gente atua em outros estados, tem investidores, né, no Brasil e em outros países também. Então a gente está também iniciando uma série de iniciativas para justamente ter essa comunicação, ter esses reportes com investidores de uma forma muito mais interessante, de uma forma muito mais real time, assim, né, na medida do que é possível, não só reportes de números, mas sim conseguir de alguma forma, de formas virtuais, aí fazê-los participar da obra. E assim, nós viemos nesse tempo construindo também uma história, né? Nós já entregamos 10 empreendimentos, estamos com 5 em andamento, estamos fechando mais 3, 4 terrenos. A ideia é fazer 10 empreendimentos em 2024. 2025 já começar a bater na faixa de romper a fronteira do bilhão, né? Então, temos uma história já, né? Temos centenas de investidores satisfeitos, felizes, que não tiram dinheiro, só reinvestem. Como a gente, a partir do momento que nunca pegamos um dinheiro de R$1 de um fundo de investimento, nem de um banco, eu tenho que cuidar dos meus investidores, né? Eu tenho que me provar o tempo todo, tenho que entregar performance para que eles continuem com a gente e nossa empresa assim cresça, né? Então eu tenho que trazer novos e permanecer com os que já existem. Então eu tenho que me provar o tempo inteiro, né? Eu tenho que fazer o produto certo, no lugar certo, vender rápido, devolver o dinheiro rápido, para ele pegar e pôr dinheiro de novo no próximo empreendimento, e assim a minha empresa vai crescer. Né? Então, assim, eu não vejo que tem capital versus investidores, nós estamos juntos, né? Por isso que eu chamo eles de co-incorporadores, para que eles sintam no mesmo lado da mesa.
Né? Quando eu decido comprar o terreno, eu falo assim, ó, decidi por causa disso, disso, disso e disso. Está aqui a pesquisa, está aqui os números, a gente vai gastar isso, X milhões, vai dar esse retorno, tal, 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 essa parte é de vocês, essa parte é nossa. Quer, tá tudo certo. Eu falo que a gente não vende cota, a gente deixa eles comprar. Tá? Eles deixam eles entrarem com a gente. E assim, porque acho que é gosto, porque acho que é bom e vamos junto. Existe aqueles investidores meio casca grossa? Tem, né? Normal, mas isso aí é assim, Cassião, às vezes o nosso comercial atende, né, conversa, e a pessoa está insegura, aí quer ir no escritório para conversar comigo, marca uma reunião para conversar comigo. Eu atendo a pessoa e assim, eu vou respondendo todas as perguntas técnicas, questões de contrato, vou tirando as dúvidas, e aí quando eu começo a sentir que está indo para o lado da desconfiança, eu paro. Eu falo, não entra não. Continua assistindo o Capitalcast. Quando tiver um Faville, passa aqui para almoçar com a gente, tomar café, e quando você se sentir confortável, seguro, aí sim, porque tem que ser legal, tem que ser bacana, porque senão não adianta você mandar o Pix para a conta da capital e não dormir, pô. Não faz sentido. Toca o barco do jeito que tá tudo certo. A gente não tá precisando, tá tudo bem aqui. E aí a pessoa fica mais tranquila, entendeu? E às vezes aí assina, aí ou não assina, mas assim, a gente não força nada e a pessoa... Eu falo com a equipe de comercial, dos executivos, que é proibido de vender lá na capital. Aqui ninguém vende nada. Aqui a gente só mostra, apresenta a oportunidade, tira as dúvidas e só. Se a pessoa achar que é um bom negócio, ela entra. A gente parte dessa premissa, entendeu? Acho que é o caminho para a venda natural, né? Porque quando você força muito, a pessoa acaba tomando uma decisão emocional e depois se arrepende. Eu diria que não é a venda natural, Cassião, é a compra natural. É aquela coisa, a gente gosta Entendeu? de comprar, mas não gosta de alguém falando. Vendedor é muito orelha, chato, né? bicho. Exato. E eu acho que o movimento que o digital trouxe muito forte, acho que foi o ponto até de virada para vocês, foi a questão da educação, né? Você mostrar, ser transparente, ensinar o seu cliente, né? A partir do momento que você abriu a planilha lá e mostrou como você fez, o pessoal sentiu ganhou consciência, né? Daquilo que O meu pai falou assim, investindo, você vai né? mostrar, as pessoas vão copiar, Não vão. eles vão fazer. Eu falei, deixa. Elas não vão, porque elas não tiveram o raciocínio que você teve para construir aquilo. Mas tudo bem, né? Assim, eles agora tiveram, né? Porque eu mostrei, eu tirei todas as dúvidas. Eu fui aonde tiveram que eu fosse escavar a planilha, eu escavei e mostrei, não economizei nada. Então, assim, as pessoas entendem até a vírgula do que eu faço. Mas eu acho Podem que fazer. vocês vão entender o que eu vou dizer agora, assim, pode parecer um pouco... Não é simplesmente o número, tem que fazer, fazer. Exatamente, pode parecer, não é arrogante, mas no sentido de vocês são empreendedores também, vocês têm empresa, vocês sabem disso. Ter a coragem de fazer é outra coisa, não é? Outra coisa. Sabe, a gente... a gente viveu, a gente cita porque a gente, algumas situações assim, nos mostraram muito isso. Eu posso te dar a receita certinha aqui. Você vai fazer? Não sei. Você tem a coragem? A receita do bolo pode estar em cima da mesa, mas vai sair 4 bolos diferentes. Exatamente. Não, quantas receitas a gente já não deu aqui? Pois é. Quantos... A gente tenta extrair tudo dos convidados. E muitos deles compartilham tudo, passo a passo. A gente gosta até. Mas a gente sabe que 90% não vai fazer, 99% não vai fazer nada com aquilo. Ele vai aprender, mas não vai tirar do papel. Porque é difícil. Prática, eu falo, eu e o Marcelo, eu senti isso muito na pele. Porque o Marcelo é empreendedor desde sempre. Né? Ele diz, eu nunca fiz um currículo, eu nunca... E eu tive uma carreira, acho que até uma criação, sabe, de ouvir muito assim, estude, faça faculdade para você ter um bom emprego, para você trabalhar numa boa empresa. E não ter uma boa empresa, né? Eu nunca ouvi ter uma boa empresa, exatamente. E eu realmente fiz esse caminho. E trabalhei em empresas grandes do mercado nacional, em multinacionais, experiências incríveis com pessoas incríveis. E quando eu me vi lá empreendendo ao lado dele, eu falei, é isso. Ferrou. Era tipo assim, a penúltima empresa que eu trabalhei era assim, tinha um 0,800 para arrumarem tinha esse computador. Budget, né? Tinha um budget. Tinha, tipo, podia gastar o budget, né? Era tipo, moço, a internet não tá ruim. Não tá imprimindo colorido. Eu quero colorido. Onde já se viu, né? Era um 0,800 do tamanho da empresa e do time de suporte que tinha. Quando eu fui lá, era Marcelo, acabou a tinta. Você que tem que comprar e trocar. Você comprou, exatamente. E aí depois que eu mostrei,
provei como que era e tal. Quem quiser fazer do jeito que eu faço, pode ser um licenciado da capital. E aí nós abrimos Porto Alegre, Florianópolis, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Pensilvânia, nos Estados Unidos. Então, assim, quer fazer do jeito que a gente faz? Pode vir. Como é que Vamos funciona fazer esse junto. negócio do licenciado aí? Então, o licenciamento nós abrimos em 2023, né, mãe? 23. É. Vai fazer um ano agora. Vai fazer um ano agora em março. E nós apresentamos o mercado que a gente ia fazer esse licenciamento de marca da capital, onde eu dou uma mentoria de como que eu faço a minha tese, como que eu faço a operação de incorporação do meu modo, e as pessoas podem se associar à capital através de um licenciamento de marca. Ele pode usar a nossa marca, o nosso portfólio e fazer os projetos nas localizações deles, através da minha mentoria e eu tenho poder de veto em alguma circunstância onde que traga risco para a operação e para a nossa que marca. é muito importante. Né? Então, Então, vocês assim, fazem um crivo para ter essa pré-avaliação do cara? Eu entrevistei 70 pessoas e elegi só 10 das 70. O que você avalia nesses caras? O que ele pensa do dinheiro, o que ele quer para a vida dele, se ele já empreendeu, quais os riscos que ele já tomou, se ele aguenta a pressão. Se ele aguenta a pressão. Quando a gente brigar, o que ele vai fazer? Se ele vai chorar. Até, assim, minha entrevista demora 3 horas. O Fábio do Rio, um abraço, Fabião. Depois de 3 horas, ele falou: porra, Marcelo, mas e aí? A gente não vai falar sobre construção? Eu falei: não. Por quê? Você acha que eu falaria sobre isso com você? Ué, mas a Capital Concreto não é uma construtora, uma incorporadora? Eu falei: é. Você não falou nada sobre construção? Eu falei: não quero saber. Se você entrar na capital, você vai aprender tudo sobre construção e incorporação. Mas agora eu quero saber quem é o Fábio. Né? Porque eu trouxe a minha empresa até aqui, eu preciso saber quem que vai vestir a minha camisa. Exatamente. Então é que está o ponto. Né? Então, assim, quer fazer? Vem fazer com a gente. Tá tudo certo. E é legal. Até porque, se eu falar assim, se vocês aprenderem tudo que eu sei fazer, você vai buscar investidor que nem eu, o investidor vai falar: porra, legal, quero investir. O que você já fez? Quais os prédios? Vamos dar Começar uma volta. do zero, né? Vamos dar uma volta para conhecer os seus prédios? Você fala: porra, não fiz nada. Ele vai ter que viver só. Aí o investidor vai falar assim: porra, mas você é o cobaia, então não vai conseguir. Agora você vem comigo, você não vai fazer o seu primeiro prédio, você vai fazer o seu 16º prédio. E a gente tem um Entendeu? grupo bem diverso, né, mano? Eu não vou deixar você cometer os erros que eu cometi nesses 15 anos. E os caras esses investidores, o que eles são normalmente? Eles são médicos, são outros empreendedores? Qual que é o perfil? Em geral. Empreendedores. Tem uns caras lá que faz igual faz com Bitcoin, assim: não, pega meu dinheiro aqui, tô vendendo tudo, leva tudo. Tem uns caras que chegam assim. Não, e nem se fizer, nem quero também. Engraçado assim, né? Quando eu falei para você, o cara paga 10%, depois paga em 8 parcelas durante a obra. Né? Aí teve um cara que entrou, comprou um, depois entrou, comprou um, aí ficou com a boca grande e falou assim: eu quero 10. Eu falei: legal. Aí eu mandei o contrato para ele, pagamento à vista. Eu falei: à vista no início da obra. Porra, mas vai me parcelar? Eu falei: não. Quando eu compro um, você parcela em 8? Quando eu compro 10, você me parcela, você não me parcela? Eu falei: lógico que não. Você está querendo concentrar o risco em cima de você? E se você para de pagar? Vou pôr os pequenininhos lá em risco? Não posso. Então você quer entrar, você quer comprar 4, 5, 6? Paga à vista. Se quiser comprar 2, eu parcelo para você. Mais do que isso é à vista. Porque senão eu coloco os outros o grupo risco, todo em risco. Em cima dele, né? Se ele não paga, e aí? Eu vou ter que deixar meu caixa provisionado para suportar a inadimplência dele? Não vou. Né? Então eu não tomo o risco dele. Então, nesse tempo todo, eu venho mitigando todos os pontos onde pode ter risco e venho ajustando. Não, mas faz sentido, né? O cara, ele concentra muito capital em cima dele. Exato. Tem que ser, porque senão aparece esses loucão aí, né? Não, sempre tem, né? Sempre tem. Não tenho nenhum. Eu tenho zero inadimplência, zero distrato. Nenhum investidor distratou, nenhum investidor deixou de pagar, até hoje, nenhum. Zero. Eu tenho zero inadimplência na capital. A gente tem perfil, muitos médicos. Eu acho que o médico é um perfil até acho que comportamental, de que gosta do tradicional do imóvel. Né? E dependendo, né, do tipo de atuação, tem esse recurso e não tem tempo de administrar. Né? Então, a gente tem esse caso mesmo que eu comentei com vocês, que é o que comprou lá no Start e vai ficar para locação, é um médico, eles são de Recife, se eu não me engano.
O vizinho da obra é engenheiro. Ainda tem mais um quesito O lá Abud, para nosso olhar. advogado, tem um monte de apartamento. O Abud, nosso advogado, tem já desde o primeiro lá do Marcelo. Um caso engraçado, um amigo meu queria investir, né? O Arthur, da STS, Empresa de Segurança. Ele falou, porra, mas passa aqui no escritório, tem uma oportunidade, estou com uma grana parada, queria investir com você aí na capital. Eu falei, beleza. Ele ficou meio sem graça e falou assim, porra, você vai ficar chateado se eu chamar a minha advogada para ler o contrato? Eu sei que eu confio em você, né, irmão, mas, porra, é contrato, assim, eu tenho uma dificuldade. Eu falei, claro, Arthur, fica à vontade, bicho. Amizade, negócio, negócio. Uhum. Cheguei lá no escritório dele, o advogado estava lá, apresentou, tal, não sei o quê, começou a ler o contrato, tal, falou, não, beleza, tá tudo certo. Posso investir também? Eu falei, Mário, puta, você tá com o advogado lá, vai querer trocar 6 por meia dúzia para mostrar serviço pro Arthur, vai ficar enchendo o saco lá, né? Vai, sei lá. Ela só queria dar uma conferida. Agora é uma recomendação. Investiu. Agora é uma recomendação para todo investidor pedir para o advogado ler. Não chama seu advogado. Por favor. A gente ganha, mas é um lead, né? Um lead de graça. E o ideal é você mostrar para 2. É uma junta, né? Para você Uma ter banca, certeza uma que tá banca. tudo Se certo. o contrato, o modelo jurídico está validado. A gente tem um dos nossos maiores investidores é o advogado. Então a gente Cara, vocês têm uma história diferente no meio desses caminhos, né? Pode ser com investidor e tal, coisas tipo que você falou, puta, isso foi muito diferente, não é no normal. Esse caso do Arthur foi surpreendente. Eu fui para lá falei, eita, vai ser aquela reunião chata, né? Que Vai questionar todas as cláusulas. vai né? questionar tudo, vai um monte de sinônimo aqui só para cobrar a consultoria dele, né? Essa foi um caso bem interessante, mas poxa, teve casos assim de investidor que entrou e estava pagando as 8 parcelas, o cara chegou lá e pagou à vista, deu 7% ao mês. Mas assim, é caso, não é regra, acontece, mas não é dentro da regra, né? Não, legal. A gente está caminhando já mais para o final, né? Queria puxar uma pergunta voltando para o Martin, né? Que vocês estão há pouco tempo, né, fazendo esse trabalho, né, de lives, etc. Sim. Como tem sido os desafios para ter esse crescimento nas redes sociais? Como é que é quebrar a objeção desses caras que estão muito longe, né? Como é que vocês fazem para minimizar isso? Eu acho que na live de venda a gente tem uma estrutura já muito bem pensada para justamente abordar esses pontos e quebrar essas objeções ao longo de quando a gente vai contando a história, né, do produto, a história de idealização do negócio, de escolha daquele terreno, a pesquisa de mercado, o porquê, as formas, né, de rentabilizar. Então, isso a gente planeja muito, a gente ensaia muito essa live é muito bem preparada, né, por nós. A gente tem um dos nossos mentores, o Júlio, que também nos ajuda a preparar. É quase um show, assim. Ela tem um preparo grande, porque ela é justamente o showtime da capital, né? É o momento que a gente vai apresentar o nosso produto e dali trazer a venda, trazer esses aportes. Então, é um momento de muita dedicação, de muita inspiração, concentração para o nosso time. E uma coisa que agora, né, como eu falei, a gente está voltando aí grande parte das nossas atenções justamente para acompanhar esse cliente na jornada dele com a capital. Então, esses projetos que foram lançados, né, os The Loft, eles vão ter um acompanhamento em tempo real da obra, através de um sistema de câmeras e outras iniciativas aí que estão por vir. Acho muito utilizando o vídeo, né? Eu acho que hoje o próprio podcast, o Capitalcast. Hoje é feito como esse reporte com os investidores? Né? Esse reporte hoje é um arquivo. Ele é um PDF reporte mensal. PDF, um modelo legal. muito tradicional. Aí vocês pensam em colocar um aplicativo, alguma coisa assim? Sim. Desde o nosso portal, né, no portal da capital, vai ter um login e senha, o investidor vai entrar lá, vai estar os ativos dele, onde que ele está investido, e ali ele vai poder clicar e vai ver em tempo real a obra funcionando. Nós vamos colocar uma câmera 360 graus, em parceria com a Constructim, em cima do capacete de mestre de obra, e ele vai trabalhar normal, e por onde ele passar vai estar filmando o tempo todo. A visão do mestre. Exato. Então ele vai acompanhar numa timeline a evolução dia a dia da obra. Mas vai gerar uns conteúdos bons, hein? Vai, o mestre de obras pega cada merda, né? Nossa. Mas em relação ao lançamento, a base é o investimento, é os números, né? Quando a gente fala de número, a gente rompe fronteira. Imóvel, geralmente quem consome um imóvel, um lançamento, é 2 km de raio daquele imóvel.
Isso é estatístico. Em todos os nossos empreendimentos é assim. Mas quando a gente começa a falar de retorno de investimento, de números, a gente perde a fronteira. Né? A gente pode falar com pessoas de qualquer localização. Então, assim, a minha apresentação, a minha live é voltada para o número, falar de investimento. E aí, os números são muito atrativos, né? Porque eu não estou falando simplesmente de investimento, estou falando de ganhar dinheiro no negócio. Não é um põe dinheiro, tira dinheiro. Não. Tem uma estrutura ali que faz o negócio virar, assim como o negócio de vocês vira. E quando eu venho depois com a pesquisa de mercado, com o tamanho da varanda, a janela, a cozinha, não sei o quê, é para embasar só a operação financeira, entendeu? Aquilo ali é o meio. A pessoa não está ali para ver a cozinha, o tamanho, se tem 2 quartos, se tem 1 quarto. Ela quer, sabe, quanto põe, quanto que tira. Mas é a mesma Qual que é a coisa de expectativa? investimento numa startup. Você aposta no crescimento dela. É. E aí tem os meios para ela crescer. Exato. Que aí eu vou te dar um dinheiro, o que você vai fazer com o dinheiro? Você vai avaliar o empreendedor. Só que a diferença, Cassião, é porque eu falo que assim, ó, aqui tá vendendo hoje a 16 mil. Você vai entrar por 8, por 10. Ali você já enxergou a vantagem. E quem tá falando que tá vendendo a 16 mil não é o Marcelo. É uma empresa de pesquisa de mercado, ou então a pessoa pode entrar no Viva Real, no Nos Zap portais, Imóveis, né? no Imóvel Web e confirmar se é eu aquilo acho ali que o mesmo. grande ponto é que esse valor aqui, Eu não né, tô- desse ponto, ele já é real Eu não hoje. estou pensando Ele não é numa futuro. valorização. Vocês já fizeram um estudo, você já sabe que aquilo vai vender na É, frente. hoje. Hoje ele já vale aquilo. Hoje ele já vale. Né? Agora, aquilo ali pode valorizar como todo mundo sempre investiu, né? Não compra no lançamento para vender depois de pronto. Nós também vai valorizar depois do lançamento até depois de pronto. Acho que essa teve Então um... ali ele vai ganhar mais, é um plus, mas eu não conto com isso, porque isso não é mérito meu, isso é mérito do mercado. O mercado também pode andar para trás, Sim. né? Mas eu já mostro para ele a vantagem na hora da entrada. Diferente da startup, que vamos apostar porque tomara que dê certo, entendeu? Ali eu já estou falando, ó, vale 16, eu estou te vendendo a 10. Quer? É isso. Na startup você tem que apostar no empreendedor, não é nem na empresa. Só. ou numa ideia. Tem que apostar que se ideia, ele vai tendência. executar aquilo que ele prometeu e se Exatamente. aquilo que ele prometeu vai dar resultado de fato. Né? Exatamente. Ali você já está performando algo que já tem algo Já é concreto, real. já é real. E o mercado, mesmo quando anda para baixo, não é tanto assim. Não, o mercado, Não, o de mercado imóveis. imobiliário não é tão volátil, né? Não é tão volátil. Não vai ter uma paulada tão grande para cima ou para baixo. Já falamos muito de números, né? Mas a gente não falou de números, né, Matheus? De Será que a número. gente pode falar? A gente não pode prometer rentabilidade, tá, gente? Esquece. Ninguém promete rentabilidade. Isso não é uma recomendação de investimento. Mas o cara que entra lá no start, que ele sai lá na venda de lançamento, qual que é uma média de retorno que esse cara pode ter? Assim, é claro que cada empreendimento tem o seu retorno, né? Cada bairro tem o seu metro quadrado de entrada e saída. Mas tem algo assim que o cara pode esperar? A nossa média histórica está em 2,62. 2,62 ao mês. Ao mês. Você não tem o total do período para o cara que está, por exemplo, Então, estou botando 100 mil. Julgamos que fosse 100 mil a cota. Esse cara, em 3, 4 anos, está saindo na média com 300, 200, a gente tenta mirar em 25% ao ano. em média. Eu faço minhas contas nisso para buscar atratividade de investidor. Sim, até porque se você É, não porque- tiver essa rentabilidade, o cara prefere deixar na renta física, Exato. na Sim, renda né? fixa. Porque eu faço minhas contas de trás para frente. Eu entendo quanto está o mercado e tenho que desagiar, né, para dar atratividade. Eu tento mirar nessa faixa de 25. Sim. Agora, Que é com a queda da Selic, isso tende também a diminuir, né, e vai permanecer atrativo ainda. Isso o cara entrando no start e saindo ali no pré-lançamento. No lançamento. Ali ele vai buscar uns 70%, 60%. É um puta no E negócio. isso assim, já é isento de imposto, inclusive, né? Porque como ele entra numa SCP, ele entra como sócio participante. Sócio recebe o retorno de dinheiro através da distribuição de lucro, que é isento de imposto de renda. Então, aqueles 27.000% ele não vai pagar. A gente vai tributar tudo pela incorporadora, né? A gente vai abater o imposto e vai entregar líquido para ele. Que Essa isento é de uma imposto. grande diferença de quem compra o lançamento também. Quem compra o lançamento, sai no lançamento também paga tudo, Paga, né? sim. Paga o imposto de renda,
Tem o ganho de capital também, né? TBI, registro, tudo. registro, comissão de venda. Comissão Comissão dependendo vai do pagar caso, também. vai pagar galera. também. Resumindo, é a aqui, verdadeira tabela -1, né? Você É. chega a diria que água nem um mais 5. limpa, potável possível, assim, né? Quando Aquela a gente primeira gotinha que É, começou a brotar. Quando a gente fala que o lucro está na incorporação, galera, é por conta disso. Exato. Você entra antes de todo mundo, você entra muito na ideia. O pessoal da planta também entra na ideia, porque o prédio também não Sim, está construído. Exatamente. Então você tem que olhar para trás ali, ver o que essa empresa já fez, o que ela já entregou, para realmente confiar e botar sua grana, e você vai ter um contrato ali que te protege. Sim. Exatamente. Só que esse contrato é como se fosse uma SCP, para quem não conhece. Depois a gente pode. A gente já se aprofundou aqui algumas vezes, já falou sobre isso, mas você tem uma participação, mas você não sofre, por exemplo, com os riscos da obra. Exatamente. Então você tem uma participação visando um lucro. Né? Então, na sua saída, você meio que só recebe, aquela operação se encerra e você é lucro como dividendo. Dividendo, todo mundo sabe, não paga. Se você tem fundo imobiliário, você não paga imposto de renda sobre o dividendo. Você é sócio daquele projeto, né? Você é Se sócio deu daquele lucro, projeto. você ganha. Se deu prejuízo, você Você é um perde. sócio protegido justamente por esse modelo de contrato, que ele não tem nenhum tipo de responsabilidade como sócio. E é isso Aí, que no o Cássio- caso, Matheus, se deu prejuízo, a gente que assume o prejuízo, porque nós somos o sócio ostensivo. Uhum. Né? E nessas operações do capital, a gente trava esse risco do investidor. Vocês deixam do 0 a 0 o investidor, é isso? Não, a gente entrega, assim, a gente vai entregar o percentual dele equivalente à unidade. Né? Então, assim, a gente vai fazer o prédio e acabou. Então, se o seu apartamento custou mais ou menos, aí a gente vai sofrer. No caso de vocês, as a vantagem é essa, né? Se você. Se O tiver custo. qualquer problema, o cara pode ficar com o apartamento. Tá, É, tá, o tá. pior das Ele mesmo, hipóteses. o pior das hipóteses, né? A gente vai pagar ele com o apartamento, né? Para liquidar a conta com ele. Legal. Acho que deu para extrair bastante, né, Mate? Isso, acho que a mensagem que fica é: se você quer ter altos retornos, você vai ter que correr um pouco de risco, mas procure maneiras de mitigar esse risco. Né? Eu Exatamente. acho que assim, vale ressaltar que melhor do que ganhar é não perder. Né? Uhum. Então tem que tomar muito cuidado. Isso, tem que analisar muito bem onde coloca o dinheiro, quem são as pessoas que estão à frente do negócio, por que está fazendo ali naquela localização. Localização é importante, mas não é só localização. É o produto certo no lugar certo. Né? Localização pode ser ótima, depois o produto errado danou-se também. Então tem vários critérios que tem que ser bem observado para o negócio ter sucesso. Sim. E se você fazer sozinho também é muito difícil. Então, já ter pessoas que fazem isso, já tem expertise para você experimentar, é um bom caminho para você começar. Se um dia você quiser ser um incorporador, não tem problema nenhum, você pode ser também, e maravilha. Só aprenda com os melhores, né? Aprenda com quem já faz, com quem já deu certo, quem já mostrou resultados ao longo do tempo, né? E a gente se preocupa muito em, quando a gente vai trazer, ter recomendações, né, Mate? Se a empresa é séria, se não é, né? Então, a gente aqui é um grande curador de empresas, de conteúdo, para que ajude você de casa a ter poder investir melhor o seu dinheiro. E não só isso, né? Tem inspirações de empreendedores aí para também tirar as suas ideias do papel. Eu acho, né, Cássio, que o podcast hoje é uma forma realmente muito legal da gente contribuir com essa educação de conteúdo, né? A gente tem lá no Capital uma iniciativa que é o CapitalCast, que a gente já teve o prazer de recebê-los lá também, e é uma oportunidade muito gostosa, né, da gente trocar essas experiências, das pessoas que estão assistindo ter esse acesso a empreendedores, a histórias, a inspirações, e justamente conseguir ir conectando esses pontos para tomar a sua decisão. Seja para vou empreender, vou construir, vou entrar como investidor. Eu acho que o público comum não tinha acesso a isso antes. Não. As pessoas não sabiam como isso funcionava, e essa democratização de conteúdo está sendo muito importante para trazer discernimento. Né? Trazer discernimento e educação financeira que hoje as escolas não trazem para a população no geral. Sim. Hoje a gente dá acesso para uma pessoa lá de comunidade que está na favela, que o cara quer aprender sobre mercado imobiliário, a gente consegue dar uma formação para ele de algo que ele nunca ia ver na vida dele, nas condições normais de temperatura e pressão. Né? Jamais teria. Nem a gente mesmo teria esse acesso, outros empreendedores. A gente não teve, né, como né, quando jovem, antes de entrar realmente no negócio, né, falando, não tem uma assim, agora tem algumas escolas de empreendedorismo, mas é algo muito recente. Foi algo que a gente teve que ir atrás, não algo que foi instruído. Exatamente. Então essas iniciativas são muito legais para você só tem a ganhar. E o que a gente quer em troca é só que você divulgue a gente para mais pessoas possíveis, comente lá, compartilhe, escreve algo que você aprendeu aqui hoje que foi muito legal,
vai lá no perfil do Marcelo, da Mariana, comenta lá, tira suas dúvidas. Manda dúvida lá no Instagram da Capital Concreto, no @Capital Concreto. Vai ser um prazer da gente responder também qualquer dúvida que venha aí do pessoal. Comenta aí embaixo. Quero beber água limpa. É isso aí. E eu fiquei sabendo que vai ter investimento com desconto aqui hoje, brincadeira. Vai rolar uma cotinha? Vai rolar uma cotinha? Sortear a cota? Sortear uma cota. Tá aqui, utiliza o cupom. Que o Povo em casa. Quem ganhar vai ter que fazer um churrasco e convidar a gente no imóvel. Se sortear o pronto cupom, não depois. vai ter dinheiro para obra, pô. Nem pode fazer isso. É isso, galera. falta das portas lá, porque eu gastei no churrasco da minha casa. Galera, para a gente finalizar aqui, a gente sempre gosta de pedir uma mensagem final para o público, né? Então, se puderem deixar uma mensagem aí para a galera que está começando, ou que já está investindo no mercado, ou que está incorporando, para que a pessoa se sinta inspirada a dar o próximo passo. Aí, mano, começa aí. Você, então, eu primeiro. Vou puxar até um gancho de um projeto que eu estou iniciando aí. Quero chamar mais mulheres para o mundo da incorporação. Tem muita mulher boa, preparada, fazendo diversas coisas, mas vamos focar, olhar para esse mercado também, poxa. A gente está precisando das mulheres no mercado, viu? Vocês Muito, precisam né? sempre, Muito. mas Não, tem lugares brincadeiras à específicos parte, que precisa bem mais. né? precisa bem mais. Eu acho que a incorporação, esse lado é um lado ainda pouco explorado, de verdade. Né? Sim. Na corretagem, a gente já tem em torno de 65% do público das profissionais, né, são mulheres, mas tem tantas outras frentes. Né? Sim. Uhum. Nosso mercado é enorme, tem diversas possibilidades de atuação. Né? Então, a gente atua na capital já, né, o jurídico, a gente tem arquitetas, tem engenheiros já envolvidas nos projetos, mas eu vejo ainda uma participação muito desproporcional. Sim. Uhum. E não vejo por que não. Assim. Então, Sim, fica o exatamente. convite. O Cássio falou do próximo passo, né? Eu diria que a vida é feita de próximos passos, né? É sempre o próximo passo. Sempre o próximo passo. E não tem ramo ruim, ramo bom. Tem um jeito de fazer. Né? As pessoas falam, aquilo ali dá dinheiro, aquilo ali não dá dinheiro, aquilo ali tudo dá dinheiro e tudo não dá dinheiro. É o jeito que faz. Uhum. Não é todo podcast que tem o sucesso do Mikasa. Por quê? Porque o jeito que vocês fazem faz ter sucesso. E ninguém vai copiar o nosso jeito. Não é. dá, né? Então, assim, eu acho que é sempre o próximo passo, Cassiano. Isso aí. Todo dia. Próximo passo, próximo passo, próximo passo. Então, assim, o pior lugar que pode existir é onde você está. Você tem que sair, você tem que dar sempre o próximo passo. Exatamente. E acertar o jeito. Pôr o seu tempero, pôr a sua pitada, o seu toque. É isso que vai fazer a diferença. Porque imagina se eu quisesse ser incorporador e disputar com a Gafisa, com a Cirela, com a EZTEC. Eu precisei ser diferente. Eu precisei fazer com o meu tempero. Sim. Não é? Então, assim, eu admiro o Ale, por exemplo, da Vitacom, da House. Ele é um cara que está sempre buscando, sempre fazendo inovando, diferente sempre sempre. fazendo diferente. É isso que me move. É igual... Estava numa reunião com ele esses dias, falei, Ale, porra, a gente é feito do mesmo aço, porque a gente quer inventar, a gente quer... Quando eu me deparo fazendo coisas que todo mundo faz, eu começo a ficar triste. Eu começo a pensar que eu não estou fazendo o meu melhor. Uhum. Eu estou no meio da manada. E esse não é o lugar que a gente deve estar, sabe? A gente tem que se provocar, a gente tem que fazer diferente. É isso aí. Porque se for para fazer igual, Você vai ter o a gente mesmo vai- resultado de todo a gente vai mundo. estar no meio da manada. Você quer ter o resultado que todo mundo tem? Eu não quero. Não. É isso. Se você quer ter resultado aí, próximo passo. Eu topo me esborrachar a fazer o que todo mundo está fazendo. Pelo menos se eu me esborrachar, eu vou entender que aquele jeito eu não posso mais fazer e eu vou inventar outro jeito de fazer que ninguém está fazendo. Né? Mas, claro, tudo dentro da segurança, dentro de um bom senso, do risco-retorno, de um risco calculado. Né? Não sair fazendo loucura, Uhum. mas fazendo, sim, diferente. Esse é o meu É isso recado. aí. Muito Para bom. você em casa, o próximo passo é mandar esse episódio para o mais gente possível. Exatamente. E avalia a gente lá no Spotify, no YouTube, né? Se for uma nota boa, se for ruim, não faz nada. Se for ruim, fala o que tá ruim nos comentários. pra Ajuda a pelo gente a menos melhorar. saber o que é, né? É isso aí. Esse foi mais um Em Casa, né, Motozão? Obrigado. Obrigado, galera. Até a próxima semana. E tchau! Valeu.